Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, nesse encontro virtual, nós precisamos trabalhar e estudar a respeito de um dos temas mais extensos quando nós falamos em direito contratual, que é o contrato de locação de imóvel urbano. E aí, a gente não se utiliza do Código Civil. Nós nos utilizamos, na verdade, de uma lei, a Lei número 8.245, do ano de 91, que também é chamada de Lei de Inquilinato ou Lei de Locação. Essa lei, mesmo com o Código sendo de 2002, existe um artigo, o 2036 do Código Civil vigente, que mantém a lei número 8245 como a lei que disciplina locação de imóveis urbanos para fins residenciais e não residenciais, incluindo-se aí, então, os destinados ao comércio, tá? No parágrafo único do primeiro artigo da Lei do Inquilinato, consta expressamente a exclusão de alguns imóveis que não vão ser regulados por esta lei, tá? Então, para que vocês possam compreender, vou colocar aqui a Lei 8245 e ela diz, ó, artigo 1º. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Então, todo imóvel urbano será regulado por esta lei. Não. Por quê? Por causa do parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais as locações. Imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, de suas autarquias e fundações, vagas autônomas de garagem, que a gente já viu que é regulado pela alocação de coisas, ou de espaços para estacionamento de veículos, espaços destinados à publicidade e, em a parte, hotéis residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários. Também vai continuar sendo regido pelo Código Civil e pelas leis especiais o arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades. Então, nesse caso, vai ser regido pelo Código Civil e não pela 8245. Embora exista uma nomeação, exista um rol, esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, não é esgotadas as hipóteses, tá? Outros bens vão poder se submeter às regras do Código Civil, da alocação de coisas do Código Civil, como os imóveis rurais, tá? Além disso, gente, algumas coisas são importantes deixar claro. Quanto às garagens, né? Se integrante a garagem ao apartamento residencial, em face daquele princípio que o acessório segue o principal, a submissão à Lei 8245, tá? Também isso acontece na locação de terreno, andar, subsolo, área coberta ou descoberta para fins de depósito de veículo, também se submete a 8245 porque se está explorando uma atividade comercial, tá? No que tange aos apart-hotéis, é importante que se caracterize, ou seja, envolve o somatório de locação de imóvel com prestação de serviço de hotelaria. Quando não tem serviço de hotelaria, aí incide a 8245, conforme a jurisprudência, tá? O tipo de imóvel, para ser regido pela 8245, ele tem que ser um imóvel urbano, tá? No conceito de urbano, a gente deve pensar mais na destinação do imóvel do que na localização territorial do imóvel, tá? Sempre vai ter que definir se é para residência e comércio, eu posso ter a incidência da 8245, mesmo que seja um imóvel localizado em zona rural, tá? O artigo 55 da Lei 8245, inclusive, ele fala de locações efetuadas para pessoas jurídicas, e aí ele diz que considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica
e o imóvel destinar-se ao uso dos seus titulares, diretores, sócios, gerentes ou executivos, tá? A seu turno, o artigo 53 da Lei 8.245, ele engloba na mesma lei, na Lei do Inquilinato, as locações de imóveis quando elas são utilizadas por hospitais, unidades sanitárias, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino, tá? Anteriormente elas eram reguladas por outra lei, mas a partir da Lei 8.245 elas vêm e são reguladas pela Lei do Inquilinato. Primeiro ponto que nós precisamos trabalhar a respeito da alocação de imóvel urbano. O prazo do contrato de locação, tá? Quando nós falamos em locações urbanas, nós podemos ter contrato sem prazo, contrato com prazo indeterminado e contrato com prazo certo ou determinado. Sem prazo é quando o contrato não estipula um prazo, omite a cláusula a respeito do prazo. Nós vamos pensar que equivale à alocação por tempo indeterminado, tá? Ou sem uma previsão de limite de tempo, mas também pode ter, no caso de sem uma previsão de limite no tempo, pode ser que originalmente existisse um prazo e, ao vencer, prosseguiu o contrato, tornando-se indeterminado. Nós também podemos ter um contrato com prazo indeterminado, no sentido de que, mesmo que tenha prazo indeterminado, não perde a característica de temporário, porque locação é temporária. Se não for temporária, é venda, tá? Então, mesmo que conste no contrato que é por prazo indeterminado, ainda assim é temporário. E nós temos também com prazo certo ou determinado, que existe um início, um meio e um fim. Ou seja, existe um prazo de início e existe um prazo de fim, tá? Há um prazo fixo para terminar este contrato. A lei, inclusive, traz algumas informações que são interessantes que nós analisemos agora. O artigo 3º é um deles. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Ausente a vênia, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. O que quer dizer vênia conjugal? Quer dizer autorização do cônjuge. Então, todo contrato de locação que seja ajustado por prazo, mas que tenha um prazo igual ou superior a 10 anos, vai ter que ter autorização do cônjuge para poder ser concretizado, tá? Outro artigo interessante que nós podemos olhar é o artigo 46. O artigo 46 diz o seguinte: nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, igual ou mais do que 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Fim do prazo, se o locatário continuar na posse do imóvel, alugado por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presume-se prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que, quando não for providenciado nada para retomar o imóvel e o prazo vencer, nós temos que foi prorrogado, conforme o parágrafo 1º, tá? Mas também é permitida a denúncia a qualquer tempo, e a denúncia vai ser importante, especialmente para a ação de despejo, que vai ser matéria de um outro encontro virtual nosso, tá? Quais são as situações que comportam o despejo? São as situações do artigo 47, tá? Por exemplo, a infração contratual, o pedido para uso próprio,
não, e aí o artigo 47 não importa o prazo que aparece no contrato. Se um desses fatos acontecerem, tá? Vai poder ser retomado o imóvel. Nas locações destinadas ao comércio, quando for estipulado 5 anos de lapso temporal de duração, ou alcançando 5 anos, quando soma vários prazos ininterruptos, surge aí o direito à renovação. E o direito à renovação também é matéria do encontro virtual sobre as ações vinculadas às questões de locação, tá? Mas aí se abre a possibilidade de uma ação renovatória. Também existe a locação por temporada, que a gente vai analisar na sequência, nos artigos 48 até 50, quando os imóveis eles são destinados a uma residência temporária. E aí tem prazos diversos, porque tem regras específicas também, tá? Para que se possa terminar a análise do prazo, é importante não confundir término do contrato com o término da locação. Na questão do término do contrato, nós falamos que, embora terminado o prazo de vigência do contrato, perdura a relação de locação durante o tempo em que o inquilino se mantiver no imóvel. Agora, término da locação é quando efetivamente ele sai, ele deixa de se utilizar do imóvel. Então, nós temos o término do contrato, quando acaba o prazo, e nós temos término da locação, que é quando o inquilino sai da residência, sai do imóvel, tá? Passadas as questões dos prazos, nós precisamos pensar a respeito do aluguel. O aluguel, com a Lei 8245, há uma liberdade maior em relação à matéria. Por quê? Porque o artigo 17 traz claramente esta liberdade, quando ele diz o seguinte: é livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo. É livre. Eu posso escolher quanto vai ser cobrado de aluguel, mas não pode ser colocado no contrato que vai ser pago em dólar, por exemplo, tá? E nas locações residenciais, diz o parágrafo único, serão observadas os critérios de reajustes previstos na legislação específica. Quanto a isso, o que eu tenho a dizer para vocês? Além das duas restrições, fixação em moeda estrangeira e vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo, essas duas restrições, elas procuram manter um poder de controle nos preços, um reajuste que seja dentro dos parâmetros da economia nacional, tá? Então, quando há uma crise econômica, os preços dos aluguéis vão baixar. Quando há problemas sérios acontecendo na sociedade, como a pandemia, nós temos, muitas vezes, a redução do valor dos aluguéis. Inclusive, isso já é matéria de jurisprudência, né? Hoje, nós já temos discussão a respeito da redução dos aluguéis em virtude do período de pandemia, que era uma situação completamente não imaginada dentro do cenário brasileiro. Quanto às locações residenciais, nós temos ainda um poder de controle do governo, por isso, os reajustes devem seguir os critérios previstos na legislação específica, conforme diz o artigo 17. Mas assegura-se para as locações novas uma ampla liberdade na fixação do novo aluguel, conforme diz o artigo 18 da Lei do Inquilinato, tá? Inclusive, quanto às locações residenciais, quanto à periodicidade do reajuste, pode ser mensal, tá? Mas também pode ser anual. As partes é que vão acordar a esse respeito, tá? O artigo 85 traz informações importantes a respeito disso, quando ele diz que nas locações residenciais é livre a convenção do aluguel quanto ao preço
periodicidade, indexador de reajuste, vedada a vinculação à variação do salário, variação cambial em moeda estrangeira, dos imóveis novos, com habite-se concedido a partir da entrada da lei, no caso a partir de 91, e dos demais imóveis não enquadrados no inciso anterior, que é não ter o habite-se, tá? Em relação aos contratos celebrados. O que é esse artigo 85? É uma regra de transição para as locações na época em que a lei foi promulgada e iniciou a sua vigência, tá? Então, esse artigo 85 ele é importante por isso, porque ele trazia uma regra de transição. A cada período de 3 anos, é possível fazer alguma coisa? Sim. Conforme o artigo 19, não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Então, a lei, ela quer dizer o seguinte: se em 3 anos vocês não conseguiram fazer um acordo em relação aos valores, então pode a parte que esteja se sentindo prejudicada, tá? Entrar com uma ação judicial para que seja revisto judicialmente o valor do aluguel. É proibido pelo artigo 20 exigir pagamento antecipado do aluguel, salvo as hipóteses do artigo 42 e da alocação para a temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Então, quando há alocação por temporada, sim, pode haver a cobrança antecipada. Agora, se é uma alocação tradicional, uma alocação normal, eu não posso exigir que o locatário ele pague a alocação sem ter usufruído do bem, tá? Por último, não pode exceder o aluguel da sublocação o montante do valor da alocação, ou seja, a sublocação não pode ser mais alto o valor do que o valor da locação. Na locação coletiva multifamiliar, também a soma dos aluguéis, ele tem que, não pode ultrapassar o resultante do dobro do valor da locação. Tá, mas onde diz isso, professora? No artigo 21. O artigo 21 diz: o aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação. Nas habitações coletivas multifamiliares, que a gente estuda depois, a soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da alocação. Então, o dobro não pode ser ultrapassado quando nós falamos em pagamentos de cada família numa habitação multifamiliar, tá? O descumprimento deste artigo, diz o parágrafo único, autoriza o sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos. Então, se o aluguel é R$1.000 e a sublocação foi colocado que o aluguel para a sublocação é 1.200, por lógico que o locatário ele vai estar tendo um enriquecimento ilícito, e aí não pode, tá? É vedado pela lei do inquilinato, pode aí o sublocador ele pagar até o valor de R$1.000, que é o valor da locação. E que é sublocação? Já chegaremos lá. Antes disso, nós precisamos trabalhar obrigações do locador e do locatário. Essas obrigações, elas estão postas na lei, especificadas na lei, lá primeiro no artigo 22. Vem logo depois, tá? Dos deveres do locador e do locatário. A que o locador é obrigado? Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso, ou seja, você tem que entregar o imóvel em condições de que se possa habitar o imóvel. Garantir, durante o tempo da locação, uso pacífico do imóvel locado, ou seja, manter o imóvel, cuidar do imóvel, proteger o imóvel no sentido do imóvel não sofrer, por exemplo, uma invasão. Inciso 3º, manter durante a locação a forma e o destino do imóvel,
Se o imóvel se destina à moradia, ele tem que manter durante a locação esse destino. Inciso 4º, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Antes de iniciar a locação, quem é que tem responsabilidade por manter o imóvel em boas condições? O locador. Inciso 5, fornecer ao locatário, caso esse solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega. Ou seja, posso pedir uma vistoria para o locador? Sim, como locatário, eu posso pedir uma vistoria ao locador, tá? 6º, fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por esse pagas, vedada a quitação genérica. Não cabe um recibo, pela lei, não pode um recibo que diga pagou o aluguel. Tem que constar ali tudo que está inserido no aluguel. Inciso 7º, pagar as taxas de administração imobiliária. O locador é responsável por pagar as taxas da administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou do seu fiador. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas o que quer dizer isto? O que quer dizer pagar as taxas de administração imobiliária? Isso quer dizer que são da responsabilidade do locador as despesas com a administração do imóvel. Por quê? Porque o serviço que a administradora presta a favor do locador e não para facilitar o inquilino, para facilitar que o inquilino se mude para aquele local, tá? Além disso, o que mais que nós temos? Nós temos o inciso 8º, pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam ou venham a incidir sobre imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Exibir ao locatário, quando solicitados, comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. No caso, quando o locatário paga algo ou quando o locador cobra algo, ele tem que demonstrar e provar ao locatário que ele usou realmente para pagar aquelas despesas. E 10º, cabe ao locador pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Quais são as despesas extraordinárias de condomínio? São as previstas no parágrafo único. Elas são de responsabilidade do locador. Quais são? Se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício. Então, gastos rotineiros serão pagos pelo locatário, porque é ele que está usufruindo. Aquilo que ultrapassar gastos rotineiros da manutenção vão ter que ser pagos pelo locador. Obras de reforma ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel, do prédio, pintura das fachadas, iluminação, da pintura das fachadas em penas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias, obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício como um todo, indenizações trabalhistas e previdenciárias em razão de dispensa de empregados, ocorridas antes do início da locação, instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer, porque isso vai fazer com que agregue valor ao bem, tá? E o bem é dele. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum e constituição de fundo de reserva. O que se tem que ter claro aqui? Se tem que ter claro que as despesas extraordinárias, elas são relacionadas ao imóvel, tá? Elas são, afasta-se aqui tudo que não decorre do uso do imóvel e sim que, na verdade, vão fazer com que o imóvel ou valha mais ou vão pagar algo que foi estragado, danificado por causa do desgaste do tempo e do próprio edifício em si, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma proteção do patrimônio do locador.
Como o patrimônio é do locador, a lei diz você vai bancar estas despesas. Além disso, gente, também existem outras despesas que vão ser obrigação do locador. Um artigo bastante importante a esse respeito é o artigo 35. O artigo 35, ele diz o seguinte: salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias, introduzidas pelo locatário, pelo inquilino, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. E aí o 36 diz, as benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, fim da locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. E aí, nós voltamos ao estudo das benfeitorias. Nós temos 3 tipos de benfeitorias: as necessárias, as úteis e as voluptuárias. Quanto às voluptuárias, elas não precisam ser indenizadas. Aquelas que são feitas para a beleza, para o supérfluo, não precisam ser indenizadas. E, por não precisarem ser indenizadas, como o locatário gastou para fazê-las, ele pode retirá-las, ou seja, se ele fez alguma benfeitoria voluptuária, ele pode retirar aquilo do terreno quando terminar a locação. Em todos os casos, não é em todos os casos, é nos casos em que não afeta a estrutura e a substância do imóvel. Agora, nós temos também benfeitorias necessárias e benfeitorias úteis. As úteis, que são as intermediárias, elas só serão indenizáveis se elas tiverem sido autorizadas pelo locador, tá? E as benfeitorias necessárias, não. As necessárias, elas vão ser indenizáveis sempre, mesmo que não haja autorização do locador, tá? O que é o direito de retenção mesmo? O direito de retenção é eu poder ficar com o imóvel até que a outra parte pague o que ela me deve, tá? Então, nós temos aqui uma diferença em relação a cada uma das benfeitorias. Benfeitorias úteis são aquelas que têm por finalidade aumentar ou facilitar o uso do imóvel, né, com vistas à sua destinação. As necessárias têm a finalidade de manter o imóvel naquele estado que foi recebido e evitar que se danifique, evitar que vire uma ruína. E as benfeitorias voluptuárias são aquelas que são feitas apenas para questões de embelezamento, para o mero deleite, para o mero recreio, mas que não aumentam o uso habitual do bem, mesmo que tornem o bem mais agradável ou mesmo que sejam de alto valor, tá? O outro artigo que também é interessante em relação a essas questões de obrigações é o artigo 27. O 27 e o 28. O 27 diz, no caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, forma de pagamento, existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação. O que quer dizer isso? Nós já trabalhamos direito de preferência lá no contrato de compra e venda. E aqui o direito de preferência aparece
para, em caso de venda, por exemplo, o locatário ter o direito de preferência no sentido de que primeiro tem que ser oferecido a ele, tá? O locador quer vender a casa, primeiro vai ter que oferecer a casa ao locatário. Mas esse direito de preferência, ele caduca. E aí o artigo 28 diz: caducará se não manifestada de maneira inequívoca a sua aceitação integral à proposta no prazo de 30 dias. A lei do inquilinato, ela já estabelece um prazo, 30 dias para você exercer o direito de preferência, tá? Esse direito de preferência pode ser exercido através de uma notificação judicial, extrajudicial ou até uma carta. Eu tenho que cientificar de alguma forma e tenho que provar que cumpri o dever de preferência, senão pode haver dissolução do negócio em razão das normas da lei do inquilinato, tá? Isto quanto ao locador. As obrigações do locatário, elas estão no artigo 23 da lei, logo depois das obrigações do locador. O que diz o artigo 23? Que o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou em sua falta até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido no imóvel locado, quando outro lugar não tiver sido indicado no contrato. Então, o contrato ele pode estabelecer e deve estabelecer uma série de pormenores. E a lei vem dar suporte àqueles contratos que não constam o que deve estes pormenores. Quando não consta esses pormenores, a lei vem e responde. Então, o locatário é obrigado a pagar pontualmente. Ok. Tem um prazo? Sim, cumpra-se o prazo. Não tem um prazo, 6º dia útil do mês seguinte ao vencido. Onde é que vai pagar? No imóvel. Ah, é sempre no imóvel? Não. Eu posso indicar um outro lugar que vai ser o local do pagamento no contrato. Normalmente é colocado que vai ser feito o depósito. Tem problema? Não, não tem problema. Segunda obrigação, servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natureza desse e com o fim a que se destina, tá? Se é uma locação residencial, tem que usar para viver. Não pode botar um comércio. O contrário também é verdadeiro, tá? E deve cuidar como seu. Por quê? Porque ele deve cuidar, ele deve não estragar aquele bem. Terceiro, restituir o imóvel ao fim da locação no estado em que o recebeu. Por isso existem vistorias, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito, cuja reparação a esse incumba, no caso se for algo estrutural, por exemplo, bem como eventuais turbações de terceiros para que possa haver uma possessória. Artigo 5º, realizar a imediata reparação dos danos verificados no local ou nas suas instalações provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem consentimento prévio e por escrito. Não dá para trocar local de parede. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade, ainda que dirigida a ele, locatário. Pagar as despesas de telefone, consumo de força, luz e água, gás e esgoto. Permitir a vistoria do imóvel mediante combinação prévia, não pode o locador chegar a qualquer hora. Bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, quando na hipótese prevista no artigo 27. Qual é o artigo 27? No caso de venda. Por isso, quando houver uma venda, tem que permitir que a pessoa possa visitar, o futuro comprador possa visitar. Cumpre integralmente a convenção de condomínio, os regulamentos internos, pagar o prêmio do seguro de fiança e pagar as despesas ordinárias de condomínio. Quais são essas despesas ordinárias de condomínio?
de novo a lei nos responde. Salários, encargos trabalhistas, contribuição previdenciária e sociais dos empregados do condomínio, tá? Do condomínio, sempre quando houver empregados, isto é uma despesa ordinária e vai ser pago pelo condômino, no caso, pelo inquilino, tá? Também estão entre as despesas ordinárias: limpeza, conservação, pintura das instalações e das dependências de uso comum, manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos e elétricos, também das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer, manutenção e conservação de elevadores, ponteiro eletrônico, antena coletiva, pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum, rateios de saldo devedor, salvo aqueles que são anteriores ao início da locação, e reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado, no custeio ou complementação das despesas referentes a estas despesas ordinárias. O que se quer dizer com isto? Que, neste caso, nós teremos o locatário responsável por pagar o aluguel, como está previsto lá no primeiro inciso do artigo 23, e dentro desse aluguel eu vou fazer constar os encargos. E os encargos, eles têm que estar demarcados no contrato, tá? Constituindo-se ele dos tributos do artigo 25, das despesas ordinárias previstas no artigo 23, dos parágrafos do parágrafo 1º e lá do 25 também, do artigo 25, taxas, multas, penalidades, juros, seguro, tá? E outras combinações que estejam expressas no contrato e que sejam relacionadas à locação. Além disso, o locatário tem que cuidar o imóvel como se fosse dele. E por isso mesmo tem que comunicar quando alguma coisa está estragando a estrutura do imóvel, porque é ele que mora ali, é ele que sabe o que está acontecendo, tá? E aí eu costumo brincar que toda vez que alguém tiver dúvidas quanto ao que deve e o que não deve pagar, deve olhar no artigo 23, no parágrafo 1º, porque ali nomeia claramente o que são as despesas ordinárias. E elas não são as extraordinárias. Então, eu vou olhar o artigo 22 e eu vou olhar o artigo 23 e vou ver que as do 23 são despesas corriqueiras, despesas para manter o uso do imóvel, enquanto que as do 22 são despesas que vão fazer com que o imóvel ele aumente o seu valor de mercado, tá? No artigo 25, que eu acabei de falar nele, consta que o contrato pode atribuir ao locatário a responsabilidade pelo pagamento de vários tributos, vários encargos, tá? Então, permite-se que o locador cobre esses valores juntamente com o aluguel do mês. Então, quem efetua o pagamento é o locador, que recebe previamente o montante correspondente. E o parágrafo único do artigo 25, ele diz que se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas. Então, quando ele cobra algo, quando ele recebe algo que o locatário deveria ter pago e ele paga primeiro, e ele tem vantagens disso, não há problema, porque ele que pagou antes, foi do bolso dele que saiu antes, tá? E se o imóvel precisar de reparações urgentes, reparações impostergáveis, como é que isso funciona? E reparações que são da responsabilidade do locador, como é que eu vou resolver a respeito disso? O artigo 26 vai nos dizer. O artigo 26, ele diz o seguinte:
necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá extinguir, resilir o contrato. Por quê? Porque muitas vezes ele vai ter que sair do imóvel, né? Mesmo que ele não precise sair, a lei dá autorização para ele a pedir a redução do valor do aluguel, tá? E aí, passando das obrigações, nós entramos na sublocação. Sublocação, cessão, empréstimo e subrogação da locação. O que são esses institutos, o que são esses fenômenos vinculados ao contrato de locação? O primeiro que a gente precisa estudar é a sublocação. Sublocação é um contrato no qual o locatário ele cede o uso e cede o gozo da coisa locada sem que altere a posição contratual, em parte ou totalmente a uma terceira pessoa. Então, o locatário ele passa a se denominar em relação ao sublocatário como sublocador, tá? E a terceira pessoa, ela torna-se sublocatária. Então, nesse caso, a gente continua tendo locador, continua tendo locatário, mas o locatário passa a ser também sublocador. E o novo participante dessa relação, ele é o sublocatário. Então, digamos que o João alugou uma casa para Maria. E a Maria sublocou esta casa para a Joana. O João continua sendo locador. A Maria, ela é a locatária, mas é também a sublocadora. E a Joana é a sublocatária. Já a cessão de contrato de locação é uma substituição por um terceiro de um dos contratantes originários. Então, ou está presente num prévio consentimento por escrito do locador, que determina a substituição da parte que cedeu, ou então, se o locatário fez o trespasse, nenhuma relação a partir daí ligará ele ao locador, tá? O que é, então, a cessão? É uma sucessão a título particular e por ato entre vivos de uma das partes. Uma das partes cede o lugar para a outra parte. É uma cessão de contrato de locação, ou seja, substituição de uma das partes por outra, tá? Uma das partes cede para outra pessoa a sua parte no negócio. Não posso confundir sublocação com cessão. Por quê? Porque na sublocação, o locatário transfere a um terceiro o poder de usar e de gozar a coisa alugada. Só que ele continua responsável perante o locador pela manutenção do espaço, pela conservação do imóvel, pelo pagamento do aluguel. Não altera a posição do locatário na relação contratual original. Agora, na cessão do contrato de locação, o cessionário, quem está cedendo, o cessionário, ele toma a posição contratual do cedente, ou seja, quem cedeu, cede o seu lugar, e o cessionário assume esse lugar, tá? O cessionário, que está sendo o novo que vem para a relação, ele é quem vai responder. E quem cedeu não tem mais responsabilidade. Os direitos e os deveres próprios do contrato são transferidos ao cessionário. Então, digamos que, por exemplo, a Sabrina ela era locadora, tá? E a Fernanda era locatária. A Sabrina cede o lugar dela para a Michele. Ela passa a ser a locadora, enquanto que
a Fernanda continua no lugar dela, continua como locatária, tá? Mas neste caso, a Sabrina não tem mais responsabilidade. Quem passa a ter responsabilidade é quem recebe a cessão, no caso, cessionário, tá? Para as locações que são disciplinadas pelo Código Civil, então que não são regidas pela 8245, não é permitido sublocar o prédio, tá? Não é permitido. E a cessão, né, nestas locações, ela depende do consentimento do locador. Agora, quanto à cessão, quanto à sublocação, quanto ao empréstimo em sede de lei 8245, aí nós temos uma regra expressa no artigo 13. O artigo 13 diz o seguinte: a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição, desde que notificado por escrito pelo locatário de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de 30 dias para manifestar formalmente a sua oposição. Então, quando nós falamos de locação de coisa prevista pelo Código Civil, não cabe sublocação, não cabe cessão. Quando nós falamos de sublocação ou cessão de locação dentro da lei de locações, dentro da 8245, aí é permitido, desde que consentido expressamente pelo locador, tá? Pelo dono da coisa. E aí, eu disse para vocês que nós iríamos estudar sublocação, cessão, empréstimo e subrogação. O que é a subrogação? A subrogação é a substituição de uma pessoa pela outra na mesma relação, tá? Em que casos eu tenho a subrogação? Na sucessão por morte do locador, tá? Com a morte do locador, o artigo 10 da Lei 8245 prevê a transferência da locação aos seus herdeiros. Independe se é contrato por tempo determinado ou indeterminado, independe se é residencial ou não residencial. Morrendo o locador, a locação se transmite aos seus herdeiros, ou seja, subroga-se aos seus herdeiros. Também existe subrogação quando há sucessão por morte do locatário. Nessa hipótese, o direito de continuar na locação, seja por tempo determinado, seja por tempo indeterminado, se residencial, vai permanecer ali quem? O cônjuge sobrevivente. E, sucessivamente, os herdeiros necessários, as pessoas que viviam na dependência econômica do locatário. E, se não residencial, vai prosseguir com o espólio do inquilino falecido, né? E depois com o sucessor no negócio. Então, o artigo 11, ele diz, morrendo o locatário, ficam subrogados nos seus direitos e deveres e estabelece essas duas regras, de locação residencial e locação não residencial. Outra situação que cabe subrogação é quando há uma separação de fato ou separação judicial, um divórcio, uma dissolução de união estável. E aí, nesses casos, o artigo 12, ele diz que a locação ela vai prosseguir automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Então, se subroga para esse os direitos, tá? A locação, ela prossegue por acordo judicial ou por decisão judicial, por acordo extrajudicial também pode, não tem problema. Por exemplo, uma escritura pública de divórcio, uma escritura pública de separação. Todavia, se mantiverem as garantias ou vierem outras garantias, vai ter que haver uma comunicação ao locador e mesmo à figura do fiador, se ele existir. Então, o novo titular da habitação é que vai ter que conseguir as garantias previstas no contrato, tá? Outra
situação de subrogação, quarta situação de subrogação é na hipótese de venda do prédio durante a locação, tá? O adquirente, o que está comprando, ele vai poder denunciar com prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se for locação por tempo determinado e no próprio contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação. O que quer dizer isto? Vamos para o artigo para que a gente possa compreender, até porque isso aqui é matéria de prova da OAB, já caiu inclusive na segunda fase da OAB, uma questão assim. Então, o que quer dizer o artigo 8º? Primeiro, o imóvel foi alienado durante a locação, foi vendido durante a locação, tá? O direito de preferência foi exercido, o locatário não quis comprar e o imóvel foi alienado durante a locação. O adquirente, ele pode denunciar o contrato, no caso, dizer, eu quero de volta o bem e eu te dou 90 dias para desocupar. Por quê? Ele pode dizer, ó, houve um contrato, uma nova relação, eu sou o novo dono e você tem 90 dias para sair. Em todos os casos, não. Salvo se o contrato de locação for por tempo determinado, que aí eu preciso cumprir o prazo, e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação. O que é esta cláusula de vigência em caso de alienação? É dizer no contrato que mesmo que o bem seja vendido, o locatário vai poder se manter no bem. Mas o final do artigo 8º diz, estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Por quê? Porque aí, quando o novo dono comprou o bem, ele soube que aquele bem estava alugado e aí ele tem como saber que existe essa cláusula de vigência em caso de alienação. O parágrafo 1º diz que o idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário em caráter irrevogável com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula. E essa denúncia, diz o parágrafo 2º, deverá ser exercida no prazo de 90 dias. A denúncia que fala no caput, contado do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se após esse prazo a concordância na manutenção da locação. Então, tem que cumprir o prazo de 90 dias. Por que esse artigo é tão importante? Por vários motivos. Pela sua questão prática, pelas consequências práticas dele, mas também para quem está estudando para a prova da OAB, é importante porque já caiu como tema da peça de segunda fase de direito civil, tá? Então, é extremamente importante porque isto pode causar o despejo, tá? Tem um artigo da lei de despejo que vai justamente autorizar, nesse caso, o despejo. Outro tema importante e, por vezes, polêmico é a aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, às locações. Posso aplicar o CDC nas locações? É um dos pontos mais controvertidos, mas prepondera hoje em dia a incidência do CDC às locações, tá? Em que casos? Inicialmente, a gente precisa entender que, para que figure como relação de consumo, o locatário ele tem que ser o destinatário final fático e econômico do bem que está sendo locado. Então, nas ações residenciais, essa é a regra. E o artigo 2º do CDC, ele diz que o consumidor não é somente aquele que adquire, mas também aquele que se utiliza do produto, tá? Inclusive, produto é qualquer bem móvel ou imóvel. Quando a gente vai olhar o que é o fornecedor, é aquele que presta um serviço ou entrega um produto. Então, o locador, conforme a professora Cláudia da Silva Marques, o locador ele entrega para o locatário a coisa alugada, a posse e o uso dessa coisa, e deve garantir o uso pacífico da coisa alocada durante o contrato. Então, assim, eu posso ter uma relação de consumo.
se eu conseguir definir o locatário enquanto consumidor e o locador enquanto fornecedor, tá? E aí eu posso fazer essa correlação? Sim, pelos conceitos de locatário, locador, consumidor, fornecedor, eu posso fazer essa vinculação, tá? Mas eu não posso ter intermediários nessa relação. Então, em verdade, o locador é que fornece um produto, que é o bem, e fornece serviços, tá? Quando eu consigo fazer essa relação e ter os elementos, no caso, os elementos que compõem a relação de consumo, aí eu posso dizer que eu aplico a locação às regras do Código de Defesa do Consumidor, tá? A jurisprudência, em sua maioria, caminha nesse sentido de aplicar o CDC às relações locatícias, tá? E é normal, hoje em dia, nós nos utilizarmos de alguns dispositivos da Lei 8.078, do CDC, para invalidar algumas cláusulas, inclusive presentes no contrato de locação, tá? Quanto aos imóveis aos imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, quem é que rege essa alocação? As normas do Código Civil, conforme consta no início da Lei 8.245, não sendo vigente aí as leis próprias da Lei do Inquilinato, tá? Contudo, se os bens forem particulares e a locação é que for feita pelo ente público, aí vale a 8.245, tá? Também existem algumas legislações específicas a respeito da alocação de bens dos entes públicos. O Decreto-Lei número 9760, de 46, que permite cessão e aforamento se não houver utilização no serviço público. E aí ele apresenta, inclusive, 3 espécies de locações, tá? Mas, inclusive, razões para a extinção do contrato, que traz a ação de despejo, mas isso não é o nosso foco de estudo, já que nós focamos mais o estudo na lei de locação. Então, o que é necessário saber é que, sendo bem dos entes federativos, as regras que valem são as regras do Código Civil e das leis especiais. Sendo bens de particulares e que estão sendo alugados por entes federativos, aí eu tenho sim a aplicação da Lei 8.245 de 91, tá? Quanto à locação de prédios rurais, nós precisamos pensar mais na destinação para a atividade rural, que vai ser o que vai definir como locação rural do imóvel. Então, não importa tanto a localização, como eu dizia no início, e sim, se há exploração, por exemplo, de atividade agrícola, de atividade pecuária, aí eu tenho produção rural e aí há uma locação rural, tá? Caracterizado como rural, o imóvel não incide a 8.245. O Código Civil de 2002 não trouxe regras específicas para esse tipo de locação, mas o parágrafo único do artigo 1º da Lei de Locação discriminou uma série de bens que são submetidos às regras do Código Civil e também não colocou ali os imóveis rurais. No entanto, como não se esgota o rol do parágrafo único do artigo 1º, é entendido que, se não for arrendamento, se não for parceria, valem as regras de locação de coisas do Código Civil, tá? Nesse caso daí, não vale nem a 8.245, nem as regras de arrendamento e parceria, valem sim as regras do Código Civil, tá? E a doutrina, inclusive, diz que
melhor para essas locações que seja regido pelo Código Civil, tá? A jurisprudência também vem trabalhando nesse sentido e até há jurisprudências que misturam as duas legislações. A doutrina discorda de quando as jurisprudências misturam as duas legislações, especialmente o Risardo, ele diverge de que tenha a aplicação da 8245 nos casos de locação de imóvel rural, tá? A alocação de imóvel para residência dos diretores ou para representantes do locatário, quando o locatário é uma pessoa jurídica, ela também está prevista na Lei 8245. Sobre esse tema, nós temos o artigo 55 da Lei do Inquilinato, que vai nos auxiliar para que a gente possa entender do que se trata isso. O artigo 55 diz: considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Então, a Lei 8245, ela serve para alocações residenciais e não residenciais. Nesse caso específico, quando é alocação para a pessoa jurídica, para a empresa, mas quem vai usar é um diretor, por exemplo, a finalidade, ela é residencial. Contudo, quem aluga é a empresa. Então, como quem aluga é a empresa, afasta-se a conotação residencial, já que há uma pessoa jurídica como locatária, e valem as regras de locação não residencial. Mas ainda assim, as normas previstas na lei do inquilinato, tá? Unicamente as locações feitas por pessoas jurídicas regularmente constituídas merecem o tratamento da locação não residencial previsto no artigo 55. A pessoa física que pratica atos de comércio, a sociedade não personificada, a sociedade irregular, a sociedade de fato, a sociedade em conta de participação, não se enquadram neste artigo. Então, só vai poder se valer desse artigo 55 quando a alocação é feita para uma pessoa jurídica, tá? E a alocação por temporada? Que antes eu falei para vocês que nós teríamos que trabalhar. A alocação para temporada, inclusive, há discussões jurisprudenciais e há projetos de lei pipocando nos últimos anos em relação a isso, tá? Primeiro, o que ela é? É uma alocação para residencial, mas é uma alocação temporária para a prática de lazer, para realização de curso, para estadia em locais para participar, por exemplo, de conferência, para fazer um tratamento de saúde, para que sejam feitas obras na sua casa, e aí tu tem que sair da sua casa por um tempo, você tem que locar um outro imóvel, tá? Então, são locações, são fatos que criam essa locação, que geram essa locação, fatos que decorrem do uso daquele local por um determinado tempo. Então, ela é contratada, essa locação, por um prazo que não pode ser maior a 90 dias. E não importa se o imóvel está mobiliado ou não. Para que a gente possa analisar ela, nós precisamos começar pelo artigo 48 da Lei 8245. O 48 diz o seguinte: considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, tudo aquilo que eu já tinha falado, e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Parágrafo único. No caso da locação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, descrição dos móveis e de todos os utensílios que guarnecem aquele local, bem como o estado em que eles se encontram, tá?
Artigo 49, uma das diferenças para as demais locações. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37, que a gente vai estudar depois, para atender às demais obrigações do contrato. Artigo 50. Fim do prazo, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação e aí ela é por prazo indeterminado, não sendo mais exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos, não podendo mais ser exigível, tá? Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início ou nas hipóteses do 47. Dito ou lido os artigos referentes, vamos analisar um pouquinho a respeito da alocação por temporada, tá? O artigo 49 traz uma situação que é diferente de todos os outros tipos de locação, que é a possibilidade de cobrança antecipada dos aluguéis, tá? Nesse caso, só neste caso, é possível cobrar antes, tá? Se terminar o prazo, o locador vai poder entrar com uma ação de despejo ou um pedido de retomada no período de 30 dias, tá? Se ele não fizer isso, presume-se que ele aceita que o contrato vire um contrato normal, não mais um contrato por temporada, e aí ele vai passar a ser um contrato por tempo indeterminado. Com isso, o locador vai perder a possibilidade de receber antecipadamente, tá? E também vai perder a possibilidade de entrar com ação de despejo, porque aí vale as regras normais que vão ser vistas mais para frente, tá? Quando se fala em locação por temporada, o que foi que vocês lembraram? O que pipoca hoje em dia, que eu disse para vocês há pouco, é as situações do Airbnb, do próprio Booking, quando faz aluguéis por prazos de residências próprias, né? Os condomínios, eles estão tentando proibir aluguel de temporada com o Airbnb. E pode ou não pode? Há muitas ações judiciais que estão sendo interpostas justamente para discutir a respeito disso. Por quê? Porque proibir fere o direito de propriedade dos donos. Por outro lado, permitir a circulação de pessoas estranhas, muitas vezes, expõe não só a propriedade daquele que está alugando, mas também, por exemplo, as áreas comuns do local, do prédio, do edifício, que, por exemplo, vão ser acessadas por muitas pessoas. Existe já um projeto de lei de 2019 que está em tramitação, que busca justamente alterar a 8245 e disciplinar a alocação de imóveis residenciais por temporada, quando são feitas por meio de plataformas de intermediação ou mesmo no âmbito da economia compartilhada. As plataformas de intermediação são justamente essas plataformas que eu citei para vocês, tá? A ementa desse projeto diz que teria que ter expressa previsão na convenção do condomínio para alocação de temporada, contratada através de apps, né, ou plataformas de intermediação. E teria que constar para poder ter. O projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania atualmente, e nós teremos nos próximos meses ou no próximo ano informações a esse respeito, tá? São situações cotidianas que acabam gerando alterações e discussões legislativas e jurisprudenciais. Se vocês fizerem uma busca rápida no Google, vocês vão ver
inúmeros processos judiciais hoje em dia que discutem justamente isso, o direito de propriedade, o direito dos condôminos, dos demais condôminos em relação à sua privacidade, em relação à sua segurança. Certo? Locações